Você já teve a sensação de que os dias estão passando, mas você não está realmente vivendo? Você acorda, cumpre tarefas, resolve problemas, vai dormir, e quando percebe, a semana acabou, o mês acabou, o ano acabou, sem uma decisão clara, sem uma direção consciente, sem presença real. Isso se chama viver no automático. Não é preguiça, não é falta de inteligência, é ausência de escolha. Você reage ao que aparece, às mensagens, às cobranças, às emoções, ao cansaço, e chama isso de vida. Mas reação não é vida. Reação é sobrevivência. Quando você vive reagindo, você não conduz. Você é conduzido pelos problemas, pelas pessoas, pelo humor do dia, pelo passado que ainda pesa. E o mais perigoso é que isso parece normal. Todo mundo vive assim, correndo, respondendo, tentando dar conta. Mas poucos param para perguntar: por que eu estou fazendo o que faço? Para onde eu estou indo? Quem eu estou me tornando? Sem essas perguntas, a vida vira repetição. Você não erra por mal. Você erra por ausência de consciência. Você não escolhe. Você responde. E quando você responde o tempo todo, a mente entra em modo economia de energia. Ela repete padrões antigos, hábitos antigos, reações antigas, mesmo quando eles já não servem mais. É assim que alguém passa anos, vivendo uma vida que não escolheu, não porque alguém obrigou, mas porque nunca parou para decidir. O automático é confortável, mas ele cobra um preço alto, a perda da própria direção. Você começa a se sentir cansado, sem saber por quê, irritado sem motivo claro, vazio mesmo ocupado, porque a alma não aguenta uma vida sem intenção. Talvez você não esteja perdido, talvez você esteja apenas distraído, distraído demais para perceber que está vivendo no reflexo do ontem, não na construção do amanhã. E isso é mais comum do que você imagina. A maioria das pessoas não escolhe quem vai ser. Ela aceita quem sobrou. Aceita o emprego. Aceita o relacionamento. Aceita a rotina. Aceita o humor. Não porque quer, mas porque não parou para pensar. Viver no automático é isso. Existir sem presença. E a presença é o começo de qualquer mudança real. Porque enquanto você não percebe o que está fazendo, não pode mudar o que faz. Enquanto você não vê o padrão, repete o padrão. E talvez este vídeo seja exatamente esse ponto de parada. Não para te julgar, mas para te acordar. Porque viver no automático não é destino, é hábito. E hábito pode ser quebrado. Economizar energia. Ela busca caminhos conhecidos, rotinas previsíveis, reações automáticas. Isso não é defeito, é sobrevivência. O problema começa quando esse mecanismo, que deveria servir para proteger, passa a comandar a sua vida inteira. O automático nasce quando você repete algo, sem questionar. Você acorda no mesmo horário, segue o mesmo trajeto, resolve os mesmos problemas, reclama das mesmas coisas, pensa do mesmo jeito, e um dia percebe que está cansado, mas não sabe de quê. Porque não é o corpo que está cansado, é a consciência que está adormecida. Quando você vive no automático, você não escolhe suas atitudes. Você responde a estímulos. Alguém te provoca, você reage. Algo dá errado, você desanima. Algo dá certo, você se acomoda. Sem reflexão, sem direção, sem intenção. A mente gosta disso porque é seguro. Nada novo. Nada arriscado, nada desconhecido. Mas crescer exige o oposto. Atenção, decisão e presença. O automático evita essas três coisas. Ele te mantém ocupado, mas não te mantém desperto. Você pode estar fazendo muito, e ainda assim não estar vivendo. Pode estar correndo,
e ainda assim não estar indo para lugar nenhum. É por isso que tanta gente se sente perdida, mesmo tendo rotina. Não é falta de atividade, é falta de sentido. Outro ponto importante: o automático se fortalece com distração. Quanto mais estímulos externos você consome, menos você escuta a si mesmo. Celular, notícias, vídeos, mensagens, opiniões. Tudo isso ocupa o espaço, onde deveria existir silêncio interno. E sem silêncio, não existe escolha consciente. Você não percebe o que sente, não percebe o que pensa, não percebe o que quer. A vida vira uma sequência de respostas rápidas a problemas imediatos. E assim, o dia termina, sem que você tenha realmente participado dele. O automático também se forma a partir do medo. Medo de mudar, medo de errar, medo de decepcionar, medo de perder o pouco que já tem. Então você se mantém no conhecido, mesmo que isso te desgaste. Você chama de estabilidade, o que, na verdade, é estagnação. E a mente concorda, porque estagnar é menos arriscado do que se transformar. Mas há um preço oculto nisso. Você começa a sentir que sua vida não é realmente sua, que suas decisões não são escolhas, mas respostas, que seus dias passam sem deixar marca, e isso gera uma sensação profunda de vazio. Não é tristeza clara, é ausência de direção. Você não sabe o que falta, mas sente que algo falta, e talvez o que falte seja exatamente isso: presença. Presença para perceber quando você está apenas reagindo, presença para interromper o ciclo, presença para escolher diferente. Porque enquanto você não interrompe o automático, ele continua decidindo por você. E ninguém constrói uma vida forte vivendo em modo sobrevivência. Como sair do automático na prática? Sair do automático não exige mudar toda a sua vida. Exige mudar a forma como você participa dela. A maior armadilha é pensar que consciência é algo grande. Na verdade, ela começa em coisas pequenas. Começa quando você percebe o que está sentindo antes de reagir. Quando você percebe o que está pensando antes de decidir. Quando você percebe o que está fazendo enquanto faz. Isso se chama presença. E presença não é mística. É atenção. Atenção ao corpo. Atenção à respiração. Atenção às escolhas. Você não precisa parar o mundo. Precisa parar por dentro. Um dos primeiros passos é criar momentos de interrupção. Pequenos pontos do dia, onde você não corre, não responde, não consome nada. Apenas observa. Pode ser ao acordar. Pode ser antes de dormir. Pode ser em 5 minutos de silêncio. Nesse espaço, você começa a ouvir algo que o automático abafava. Sua própria consciência. Você começa a perceber padrões. Percebe que sempre reage do mesmo jeito. Que sempre se irrita com as mesmas coisas. Que sempre foge das mesmas decisões. E isso é poderoso. Porque aquilo que você percebe deixa de te controlar invisivelmente. Outro passo importante é desacelerar as reações. Você não precisa responder tudo na hora. Não precisa decidir tudo no impulso. Não precisa explicar tudo imediatamente. O automático vive de velocidade. A consciência vive de pausa. Quando você cria uma pequena pausa entre o estímulo e a resposta, você deixa de ser refém do hábito. Você escolhe. E escolher é o começo da liberdade. Também é essencial redefinir pequenas rotinas. Não mudar tudo. Mudar um ponto. Talvez o jeito que você começa o dia. Talvez o jeito que você termina. Talvez um hábito que você sempre repete sem pensar. Uma mudança consciente por dia já quebra o padrão. Porque ela lembra a mente: eu estou aqui. Outro treino é fazer perguntas simples. Por que estou fazendo isso? Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Isso é escolha ou reação? Essas perguntas não precisam de respostas longas.
Elas só precisam ser feitas. A mente que pergunta. Acorda. A mente que nunca pergunta. Repete. Sair do automático também significa aceitar o desconforto da consciência. Quando você começa a perceber sua vida, você vê coisas que evitava. Relacionamentos vazios. Rotinas sem sentido. Hábitos que te enfraquecem. E isso dói. Mas é uma dor limpa. Não é confusão. É clareza. O automático protege você da dor, mas também te protege da verdade. E a verdade é o que te liberta. Não é sobreviver em alerta constante. É sobreviver com intenção. Escolher como falar. Escolher como agir. Escolher como gastar seu tempo. E aos poucos, você deixa de ser alguém que reage e se torna alguém que conduz. Isso não acontece de uma vez. Acontece por repetição. Presença repetida. Escolha repetida. Consciência repetida. Até que um dia você percebe. Sua vida não está mais passando por você. Você está dentro dela. Talvez, depois deste vídeo, você comece a perceber o automático, onde antes só via rotina. Vai perceber quando responder sem pensar, quando aceitar sem escolher, quando seguir sem direção. E isso não é um problema. Isso é despertar. Você não precisa se culpar por ter vivido assim. Quase todo mundo vive. O que importa é o que você faz. A partir do momento em que percebe. Por que viver no automático? Não é falta de caráter. É falta de presença. E presença se constrói. Ela nasce quando você decide não passar pelos dias sem participar deles. Quando você escolhe agir com mais intenção e menos impulso. Quando você para de reagir e começa a conduzir. A vida não muda de uma vez, mas muda de tom. Você começa a perceber o que sente, a escolher o que faz, a sustentar o que decide. E isso te devolve algo essencial. Direção. Não uma direção perfeita, mas uma direção consciente. Você não precisa saber exatamente onde vai chegar. Precisa apenas saber que não quer mais viver dormindo. O automático te mantém seguro, mas a consciência te mantém vivo. E talvez este seja o verdadeiro chamado. Não para fazer mais, mas para estar mais presente em tudo o que você já faz. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no Acorda para Vencer. Aqui falamos de disciplina emocional, consciência e da coragem silenciosa de viver com intenção. Tem um próximo vídeo te esperando. E ele continua exatamente de onde você parou. Até lá. Não viva no automático. Viva acordado.